Diretores de cinema são aquelas pessoas responsáveis por comandarem um projeto do começo ao fim, colocando a sua visão e as suas almas naquela obra. Só que muitas vezes esses diretores aí, eles acabam sendo prejudicados por questões de prazos, orçamento e divergências criativas. O que acaba resultando numa versão completamente inacabada e muito diferente da original. É uma bosta, essa que é a verdade. E precisam se passar anos, até que a produtora daquele filme perceba que eles fizeram uma burrada. E por esse motivo, então, que as versões do diretor acabam surgindo, que não é a versão estendida. A versão estendida é uma coisa diferente, tá? As versões estendidas adicionam cenas extras aos filmes. Já a versão do diretor é completamente diferente da obra original, até porque ela muda a história. Cola aqui no Projeto Corneta pra gente conferir as versões do diretor que mudaram tudo e são muito melhores que as versões originais. Liga da Justiça, versão do diretor. De que outra maneira deveríamos começar essa lista se não falando de um dos casos mais polêmicos de todos? A Liga da Justiça do Zack Snyder. O Snyder, pra quem não sabe, é o diretor que estava comandando basicamente todo o universo cinematográfico da DC Comics. Ele começou lá atrás, em O Homem de Aço, em 2013. E como o Zack Snyder já estava enfrentando divergências criativas ali dentro da Warner, mergulhar de cabeça no projeto da Liga da Justiça foi um pouquinho que complicado. Porque o que estava acontecendo nessa época aí é que a Marvel estava bombando com um monte de filme engraçadinho de piada. E a DC decidiu mudar o tom, do filme. Começou a fazer filmes mais engraçadinhos, como o Esquadrão Suicida, que fugiu completamente da proposta original. E a Warner queria que o Zack Snyder fizesse exatamente a mesma coisa com a Liga da Justiça. Ele não estava concordando muito com isso, até que, infelizmente, um desastre aconteceu na vida do Zack Snyder. A filha dele, em 2017, faleceu com 20 anos de idade. Essa tragédia acabou impossibilitando que o Zack Snyder desse continuidade no projeto da Liga da Justiça dentro do prazo pedido pela Warner. O que a Warner decidiu nesse momento fazer foi afastar o Zack Snyder, porque eles já não estavam gostando muito do filme dele, e chamar o Joss Whedon, que foi o diretor dos primeiros Vingadores da Marvel. E basicamente o que eles falaram pro cara foi: olha só, faz os Vingadores da Liga da Justiça, tá? Muda esse filme aí que a gente não tá curtindo. E como o filme do Zack Snyder estava pronto, basicamente, faltavam algumas cenas, o Joss Whedon regravou outras cenas e utilizou as cenas dele. E eles lançaram o filme com um tom completamente diferente da proposta original. E foi um fracasso! Pois é, só choveram críticas pra esse filme aí. Teve tanta cena extra que foi regravada para que o projeto fosse concluído dentro do prazo e dentro da perspectiva da visão do Joss Whedon, que deixou tudo um desastre, cara. Como aquela cena do Superman de bigode, onde o bigode do Henry Cavill foi removido digitalmente, porque o ator ele não podia tirar o bigode, já que ele já estava envolvido em outro projeto. E ficou uma coisa que assim, olha... Cara, olha, é uma vergonha, sabe? Botar um efeito especial assim num filme como a Liga da Justiça. O filme era muito rápido, muito picoteado. Inclusive, uma das coisas que eu mais detesto na Liga da Justiça de 2017 é eles reunirem toda a Liga pra no final o Superman chegar e resolver todo o problema. Então pra que se reuniu a Liga da Justiça, cara? Não precisava então. Só chamasse, só ressuscitava o Superman, acabou. E aí, obviamente, o Zack Snyder se pronunciou. Ele disse que esse não era o filme dele. Não era o filme que ele estava planejando. E pediu para que a Warner concedesse a ele o direito de finalizar o filme que ele imaginava. Foi só depois de muita gente insistir para que o Snyder Cut fosse realizado que o diretor teve a oportunidade de refazer o filme dele. Porque basicamente o que ele fez foi isso. Ele remontou toda a história e de 2 horas que o filme tinha, passou a ter 4 horas. Sabe? É um outro filme, é uma outra obra com uma outra visão. E é óbvio, nem precisa se perguntar, é melhor que o original? É óbvio que é melhor que o original de 2017, sabe? E tá aí um exemplo de que a versão do diretor é importante sim, sabe? Lute pela sua versão, diretor. Lute, tá? Superman 2, a versão do diretor.
parece que a história se repete, né? Lá nos anos 80, quando o Superman 2 estava sendo idealizado, isso também aconteceu. Aconteceu um caso muito parecido com um outro diretor. Richard Donner era o diretor do primeiro e segundo Superman, lá de 1978. E o Richard Donner, ele tinha a ideia de rodar o primeiro e o segundo Superman simultaneamente, porque isso já economizava um monte de tempo e talvez a naturalidade do filme ficasse melhor. Só que a polêmica aqui é um pouquinho maior. Até porque demoraram 25 anos para que o diretor tivesse a sua versão do diretor. As confusões começaram a rolar quando a produção do filme achava que o Richard Donner estava demorando muito e estava gastando muito dinheiro. E ele, muito malandro, obviamente, bateu de frente com a produtora e disse que no contrato não tinha prazo nenhum e também não tinha limite de orçamento. E outro acontecimento que não estava deixando a produção do filme feliz era que o ator, o Marlon Brando, que era um dos atores mais cotados em Hollywood nessa época, se o filme fizesse muito sucesso, ele queria 11% dos ganhos. E a produção disse, olha só, a gente não quer ele no filme então, porque a gente não tem como pagar isso. A produção não estava curtindo muito os rumos que o filme estava tomando. E mesmo com o filme quase pronto, eles então decidem afastar o Richard Donner e chamam um outro diretor, que também se chamava Richard Lester. E esse diretor, ele tinha um simples objetivo. Ele tinha que ser rápido, não podia gastar muito dinheiro e entregar dentro do prazo. E outra coisa é que ele tinha que fazer 50% do filme de novo, porque senão os créditos iam ir pro Richard Donner, o que a produção não queria na época. Então a produção fez um corre, eles reescreveram o roteiro, regravaram muitas cenas e o filme ficou pronto. Ele obviamente não foi um desastre, mas ele era muito diferente do tom do primeiro filme, que era mais sério. Aqui tinha muita piada. E depois desse filme, o rumo que a franquia tomou foi só ladeira abaixo. Só que aí, anos depois que todos os filmes do Superman foram lançados, foram encontrados materiais de filmagem perdidos do Richard Donner. E aí a Warner convidou ele para recriar a versão do diretor que ele não pôde fazer na época. E naquele momento ele já não tava mais nem aí, sabe? O que eu quero com um filme do Superman 25 anos depois? Só que como tinham muitos fãs na internet pedindo o Richard Donner Cut, que nem o Zack Snyder, ele topou. Ele refez o filme dele, reeditou, montou todas as cenas que ficaram de fora antes. E finalmente, em 2006, saiu o Richard Donner Cut, que por muitas pessoas é considerado superior ao Superman 2 lançado nos anos 80. A versão do diretor, como eu disse, faz toda a diferença. Apocalipse Now, versão do diretor. O Francis Ford Coppola levou quase 300 dias para finalizar as filmagens do filme. Ele teve que ficar vivendo basicamente na floresta durante as gravações, porque o cenário inteiro estava lá e custear uma viagem de ida e volta toda semana ia ser muito cara. Ele queria que tudo ficasse natural, que a paisagem fosse natural. Tanto que uma das exigências do Coppola era que os efeitos especiais não fossem feitos no computador, fossem práticos. Então tudo que a gente vê no filme é real. Os helicópteros são reais, as explosões são reais, tudo. Só que como eles estavam no meio da floresta e tudo era muito natural, a produção teve que enfrentar tempestades que destruíram o cenário. Sabe? O dobro do dinheiro do orçamento foi gasto. O Marlon Brando, que eu citei antes, também estava nesse filme. Ele tinha pedido 3 milhões por 3 semanas. Só que chegou 2 semanas de projeto, ele não tinha feito trabalho nenhum. Ele não tinha decorado o roteiro, ele estava acima do peso do personagem e não estava fazendo nada. Ele estava enrolando o diretor. E aí depois que o Coppola gravou as cenas com ele, queria gravar mais, ele não queria. Ele foi embora. E se já não bastasse toda essa confusão, a imprensa ainda estava dizendo que o Coppola não ia conseguir terminar o projeto. Estava dizendo que esse filme não ia sair nunca. Mas ele conseguiu, sim, terminar as gravações do filme. Só que o problema vinha agora, porque ele tinha 352 horas de material de filme, que tinham que ser editados. E por causa da pressão da imprensa e da produtora, ele acabou lançando um filme que ele não queria. Ele conseguiu resumir todas essas 352 horas em 2 horas e meia de filme. O filme ficou todo picoteado e não ficou do agrado dele. Foi só em 2001 que ele conseguiu refazer o filme da maneira como ele queria, reeditou todo ele e lançou uma versão de 3 horas e meia. Apocalipse Now Redux. Mas segundo ele ainda não estava do agrado dele. Pois é. Foi só em 2019 que Apocalipse Now ganhou a versão do diretor oficial, que reduziu o filme para 3 horas. E aí ele disse que sim, agora essa é a versão definitiva do filme do Apocalipse Now. E que pelo jeito agradou muitas pessoas, porque o filme não ficou tão confuso como ele era quando foi lançado. Star Wars versão do diretor.
A versão do diretor do Star Wars basicamente se tornou a versão oficial. É muito difícil encontrar as versões antigas do Star Wars. Isso acontece porque em 1977, quando o George Lucas estava produzindo o Star Wars, estava tudo dando errado também, assim como o Francis Coppola. Ele queria naturalidade, ele queria cenários exóticos e a natureza acabava destruindo. E como ele não tinha muito orçamento para fazer o filme, muita coisa acabou sendo feita às pressas. Muita coisa. Só que os anos se passavam e o George Lucas não conseguia gostar dos filmes que ele fez. E quando ele teve a oportunidade de recriar cenas nas versões remasterizadas com uma tecnologia nova, foi exatamente o que ele fez. E ele acabou adicionando cenas que foram fundamentais para a versão final do filme, como a própria cena do personagem Jabba, que antes era interpretado por um ator, uma pessoa mesmo. E só na versão de 2011 que ele conseguiu finalizar do jeito que ele imaginava, com um personagem animado por computador. Sem contar que ele adicionou várias paisagens e vários efeitos que mudaram completamente a visão para o espectador do filme. Mas claro que tiveram algumas coisas que não eram necessárias, como a polêmica cena onde o Han Solo atira primeiro. Mas em comparação ao filme dos anos 70, a versão do diretor de Star Wars é muito superior. Muito. Blade Runner, versão do diretor. Blade Runner não tem só uma versão, ele tem 7 versões alternativas, é muita versão. Mas elas não mudam tanto de uma para outra. Mas só uma dessas todas aí é considerada a versão oficial pelo diretor Ridley Scott. Quando o Ridley Scott estava dirigindo o Blade Runner, ele tinha algumas ideias que acabaram não entrando para o corte final. Porque o filme tinha cenas que eram consideradas muito violentas, também tinha nudez, e por conta dessas divergências criativas aí, uma narração para explicar a história do filme foi adicionada, sem contar que um final feliz também foi adicionado, sendo que ele não estava no script original. Foi só em 1992 que eles decidiram reeditar o filme, retirando essa narração, retirando o final feliz e fazendo uma versão melhorada do filme. Só que o Ridley Scott não gosta tanto assim dessa versão ainda, porque mesmo ela se chamando versão do diretor, ela não teve o corte do diretor ali. Foram só algumas sugestões que ele deu. Só que em 2007, a pedido da própria Warner, o Ridley Scott foi convidado a terminar o filme do Blade Runner, que ele tanto sonhava anos atrás, em uma versão do corte final. E finalmente, então, em 2007, a gente teve o corte final do Blade Runner, feito pelo próprio diretor. Mas me conta aqui nos comentários quais outras versões do diretor são muito melhores que as versões originais. E se você ainda não deixou o like, curtiu o conteúdo do Projeto Corneta, não esquece de deixar ali, se inscrever no canal, ativar o sininho e engaje, tá? Comenta aí pra receber sempre os vídeos novos. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau!